Olá, amigos. Guilherme aqui do Movimento Agro. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo nosso aqui hoje, tá bom? Essa não é uma live, esse aqui é um conteúdo que já foi gravado, tá bom? Mas de toda forma, vamos lá, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode deixar no chat ao vivo, que a gente vai estar assistindo e a gente já deixa a resposta para as suas dúvidas aí, tá bom? Antes da gente poder começar, queria te pedir para você se inscrever no nosso canal do Movimento Agro, ativar o sininho aí para receber as notificações, tá bom? E já deixar o joinha no nosso vídeo. A gente vai falar aqui hoje para vocês sobre um estudo de caso, tá bom? De uma propriedade que é assistida pelo programa Balde Cheio desde 2015, tá? Que quando começou, fechou o ano de 2015 com uma média de 97 litros e fechou 2020 agora com uma média de 360 litros. Nós vamos conversar com o Lucas Leocádio. O Lucas ele é supervisor do programa Balde Cheio no estado de Minas Gerais, nas regiões do noroeste de Minas, do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro e do centro-oeste de Minas. Tem uma vivência e uma experiência muito boa com as propriedades que ele supervisiona e algumas também onde ele promove uma assistência técnica. Então a gente vai conhecer um pouco desse estudo de caso, vamos bater um papo, tá bom? E claro, se você tiver a sua dúvida, você já deixa no chat aí ou no comentário, tá bom? Que assim que possível a gente vai respondendo. Então, queria chamar o Lucas para a gente poder iniciar aqui esse bate-papo nosso. Deu, Lucas? Opa, tudo Ó, bem? Guilherme, beleza? Tudo jóia. Bom, Lucas, então aqui no começo, né, falei com o pessoal que hoje a gente vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais com o estudo de casos, né, de uma propriedade que é assistida pelo programa Balde Cheio, conhecer os indicadores econômicos, os zootécnicos. Você vai falar para a gente sobre todo o processo, desde o começo, né, lá do trabalho, em 2015, até os atuais, principalmente com os desafios que esse produtor, no caso do Ronaldo Agostinho, ele começou, né, enfrentando e tudo que ele tem de desafio aí pela frente. Então, te agradeço, fica aqui um muito obrigado ao Movimento Agro para você participar aqui conosco, tá bom? E a apresentação agora é sua. Vamos ver se a gente corresponde à expectativa. Primeiro, Guilherme, quero aqui agradecer o convite, né, do Movimento Agro, para a gente ter essa oportunidade de mostrar, né, compartilhar a experiência do que foi vivido na Agropecuária Ronaldo, que o proprietário chama Ronaldo Agostinho, é uma propriedade no município de Bocaiúva, está aqui no norte de Minas. Atuo como supervisor nas regiões que você comentou e estou aqui no norte de Minas como técnico. Quero agradecer também aqui ao Ronaldo por ter autorizado, né, o uso da imagem, o uso das informações. Então, vamos lá. Então, com o balde aí na foto, é o proprietário, é o Ronaldo. Essa foto aí é onde a gente iniciou o trabalho, em 2015. A propriedade lá, o trabalho iniciou em julho de 2015. No primeiro momento, eu fui procurado pelo produtor para fazer um projeto de irrigação. Como a gente está na região aqui que, quando está muito bom, está chovendo 680 milímetros no ano, então você tem muito já do produtor ter aquela expectativa da irrigação resolver o problema dele, né? E aí, quando a gente visitou a propriedade, fui como engenheiro agrônomo, né, fazer o projeto, mas tem na minha essência os conceitos de gestão e de como conduzir uma atividade leiteira que a gente aprende dentro do projeto Balde Cheio. E à medida que a gente foi conversando sobre o projeto, eu comecei a dar pitacos também na atividade leiteira, né? E eu vou comentar mais para frente. E a partir desses pitacos, essas dicas, né? Ronaldo falou assim: então vou fazer parte disso. E ele procurou na época, não era nem para ele, era para o pai dele, que é o que morava lá na propriedade e conduzia a atividade leite. Mas eu vou contando a história mais para frente.
Só uma pequena introdução. Para o pessoal ter uma noção, né, da propriedade que a gente está falando, vou clarizar um pouco aqui a propriedade do Ronaldo. É uma propriedade que tem ao todo 40 hectares no total. Hoje, os 40 hectares é utilizado para o leite. A questão de reserva lá era uma área em condomínio, então a reserva ficou, quando partiu a reserva, já ficou em comum para todos da propriedade, era uma área em família. Não usamos 40 hectares o ano todo, mas a gente tem puro conceito. Se alguma época do ano eu preciso dessa área para colocar algum animal, seja ele vaca seca, seja novilha, ele acaba entrando na minha conta de área que eu necessito para me estar tirando o leite. De área intensificada, a gente tem 2,9 hectares. Vou comentar mais para frente esse critério de escolher a área, de como dividir os módulos, o quanto é difícil essa caminhada, e a gente vai argumentar mais para frente sobre isso. Tem 1,3 hectares de cana para alimentação no período de inverno. É uma propriedade que hoje faz inseminação artificial, mas quando iniciou no projeto não fazia, era monta natural, usava boi, que a gente chama aqui de boi de boiada, boi comum, boi Nelore. É uma propriedade que, desde 2016, a gente trabalha com um processo que chama fubá reidratado. É uma forma de eu estar comprando fubá seco, que a gente tem costume de comprar no armazém rural. Chega na propriedade, eu adiciono água e faço silagem disso. E eu acabo tendo impacto no meu custo e também tem um impacto na produção dos meus animais. E tem uma ordenha mecânica, balde ao pé, e ainda não tem fosso, né, o local ali onde que tira o leite. E para essa área de irrigação, tem um poço artesiano de 2.000 litros de água por hora, e mais para frente eu vou comentar, né? Tem um caso muito interessante sobre essa questão do poço. O pontapé inicial, desde quando o Ronaldo falou que tem a vontade de entrar dentro do projeto, em 2015 a gente já pensou, qual que é o seu sonho? Para onde você quer ir? Porque a potencialidade de uma propriedade são enormes. Se a gente não colocar no papel para onde vai, como a gente vai caminhar, a gente corre risco de se perder no meio do caminho e, às vezes, ter o retrabalho de ter que desmanchar uma coisa que já estava pronta, porque quando eu pensei, eu não pensei na condição no futuro. Então, aquele momento ali, ela está me limitando. Então, o primeiro passo, a gente pensa na estrutura do rebanho. Então, o objetivo dele é tirar 576 litros. E aqui a gente já discute, né, que dentro da atividade leiteira, quando a gente vai olhar as propriedades que ganham mais dinheiro com leite, eu tenho que preocupar muito com a estrutura de rebanho. Então, eu preciso de, no mínimo, ter 65% do meu rebanho de vacas. Para facilitar a conta, só para não ter que pegar a calculadora e vocês entenderem o impacto disso, suponhamos que eu tenho uma propriedade aí que tenha 100 animais. Então, desses 100 animais, 65%, ou seja, 65 animais vão ser de vacas. Se eu trabalhar bem a minha nutrição e minha vaca tiver um período de lactação de pelo menos 10 meses, e eu trabalho na nutrição, eu conseguir ter um parto por ano, que seria um dos objetivos, eu vou ter sempre 83% dos meus animais no leite. Então, se eu pegar 65 vezes 83, vai dar algo em torno de 54%, ou seja, pouco mais da metade dos animais que eu tenho no meu rebanho está contribuindo com a renda todo mês, durante todo o ano. Então, quando a gente olha as propriedades leiteiras, isso acaba sendo um gargalo. Você pega muitas propriedades que esse índice de vacas no rebanho é de 22%, 24%. E aí, e os animais que estão em crescimento acabam onerando demais o sistema leite, né? Também foi feito o planejamento alimentar. Então, lá, os 2,9 hectares
são divididos em 3 sistemas. Quando eu mostrar a foto a imagem dos sistemas, eu comento por que dessa divisão. Então, a ideia nossa é que na área irrigada eu consiga trabalhar aí com a lotação de pelo menos 10 unidades animal. Isso eu consigo tranquilamente durante 260 dias no ano. Vai chegar uma época do ano que eu vou ter uma limitação por temperatura e luminosidade, por mais que essa propriedade está no município de Bocaiúva, nortão de Minas. Quando esfria, esfria demais. A gente tem situações aqui de julho a agosto de ter temperaturas aí de 6, 8 graus. E para capim, temperaturas de 10 dias consecutivos de temperaturas abaixo de 15 graus já começa a ser um limitante. Mas esse pasto ele não para de produzir 100%. Ele ainda consegue estar produzindo. No mínimo, para 5 unidades animal, eu consigo. Então, na conta de planejamento alimentar, eu trato. Nessa área irrigada, o exemplo aqui do Zuri, que tem lá implantado hoje, no verão, que eu considerar 260 dias, eu rodo aí 15 animais, e durante 110, 120 dias no ano, eu vou ter aí em torno de 7 animais que vão ter que sair do sistema, por não ter a produção do pasto, e eu tenho que pensar a comida para esses animais. No caso específico dessa propriedade, a gente vai estar trabalhando com cana, e aí tem também a área dos pastejos extensivos, que é para usar com as vacas secas, as novilhas. Então, o entorno aí de 12 hectares, que é o objetivo nosso de estar trabalhando, dos 40. E que essa que é a intenção, né? Quando você intensifica, você libera a área para outras atividades. Muitas das vezes a gente pega situações que o produtor fica com aquele dilema, né? Eu mexo com leite ou eu mexo com corte? Talvez a propriedade tenha potencial para mexer com as duas. Talvez naquele momento você tem que focar uma atividade, aprender sobre aquela atividade, e aí mais para frente, na hora que você sentir que você é bom o suficiente naquela atividade que você escolheu, seja ela corte, leite, cabra, mel, na hora que você sentir que está bom o suficiente, você caminha para outra atividade. Até aquela história de não ter os ovos numa cesta só, né? Questão de sustentabilidade da propriedade, da sua propriedade, por ter mais atividades, acaba sendo maior. Aqui é só mostrando a situação da última visita minha na propriedade, foi 9/12, mês de março ainda não retornei, mas 9/12 a propriedade estava com 26 vacas em lactação e estava tirando 468 litros de leite, com a média de 18 litros. Quando eu olho para a minha primeira visita, em julho, essa propriedade tirava em torno de 79, 82 litros de leite. Então, assim, a gente teve um ganho aí de 477% nesses 5 anos de trabalho. Não foi fácil. É um produtor que eu falo que o bicho é resiliente, ele passou por diversas situações que, se fosse qualquer um outro, teria desistido. Mas quanto mais adversidade ele passava, quanto mais peças o destino pregava nele, mais forte ele ficava e mais firme no seu propósito. Quando a gente colocou no papel esse planejamento, esse sonho, ele focou nisso, e é claro que vai tendo uns ajustes no meio do caminho. Esse sonho a gente não coloca data, porque o sonho é para a gente caminhar para até aí, a gente vai colocando as metas ao longo do tempo para alcançar isso, entendeu? Porque a gente até brinca, às vezes o produtor está querendo ir rápido demais, às vezes até mesmo o consultor quer ir rápido demais, mas cada propriedade tem seu tempo. A gente até brinca aqui, eu estou a 380 quilômetros de Belo Horizonte, eu falo com os produtores, se a gente quiser para Belo Horizonte, que horas quiser de Fusca, vai. E se for de Ferrari, também vai. Se de Fusca demora um pouco mais, mas eu vou chegar no mesmo destino. Então, é ter foco, planejamento, sempre trabalhar em cima de gestão, que as coisas vão acontecendo. Aqui é só para comprovar, né? Esses 468 litros de leite. Então, você tinha animais aí com
30 dias, com 30 litros de leite, com ainda 27 litros, com 27 dias de lactação. Então, são animais ainda que provavelmente nessa próxima visita, agora em março, já estão com mais leite. São animais que estão recém-paridos, animais que estão a pasto, e mesmo estando recém-paridos, já começam com a produção de leite muito boa. Aqui, usando a imagem aqui do Google Earth, só para mostrar como é que é distribuída as áreas. Aqui onde está escrito intensivo são os 3 hectares que a gente trabalha intensivamente, com adubações, é usada irrigação. Aonde está extensivo, a gente leva o mesmo conceito do intensivo em questão de organizar a colheita. Quando a gente pensa em piquete, a gente está fazendo o quê? Organizando a colheita, condicionando que a vaca, o animal, faça o pastejo na melhor época de colher. Igual o milho, o sorgo, tem o ponto de colheita, o pasto também tem. E isso varia também até do tipo de cultivar. Cada cultivar tem seu ponto. E mais ao fundo ali à esquerda é a área do canavial. Quando a gente começou a cana, vai ter foto mais perto aí, a cana era do lado do curral, é o conceito que a gente sempre vê, né, de colocar o canavial do lado da porta, e logo a gente comentou com o Ronaldo que a gente ia fazer um trabalho para que as áreas próximo ao curral seja de pasto. A cana estando mais longe, às vezes eu vou aumentar 10, 15 minutos de deslocamento para trazer isso. E a vaca ter que caminhar essa distância maior, eu acabo tendo um prejuízo no meu bolso, que é um prejuízo financeiro, né? Em média, para cada 500 metros que a vaca caminha, a energia para produzir 2 litros de leite que ela acaba perdendo, e isso se você considerar um desnível de uns 5%. Uma área que é mais acidentada, isso acaba sendo muito. A imagem aí não mostra, mas aí tem um desnível bom. Da parte final dos piquetes até o curral, eu devo ter aí em torno de 25 a 30 metros de desnível. Aqui para mostrar que dos 40 hectares é uma área que tem um pedaço que está mais longe. A gente tem aí em torno dos 11, 14 hectares próximo ao curral, que é a intenção de intensificar, e em torno de 27 hectares, está uma distância de 1,5 km. Então, é uma área que até para mim pensar em intensificar, pensando na vaca, acaba tendo uma certa limitação. Então, a ideia nossa é, à medida que conseguir intensificar e colocar os animais próximo ao curral, é liberar essa área de 27 hectares para a atividade do gado de corte. E aí, essa imagem aqui é para estar mostrando uma das primeiras, assim, umas coisas que realmente testou essa resiliência do Ronaldo. Igual eu comentei, no início, ele procurou, queria estruturar a propriedade para deixar a atividade de leite para o pai dele, que mexia lá na propriedade, tocar. E a gente começou, fez irrigação, fez reservatório, e tudo quanto há. E aí, quando testou a irrigação, funcionou. No dia seguinte, o pai dele passou mal e veio a falecer. Então, foi aquele baque, até para a gente que é consultor, a gente está sempre caminhando junto na propriedade, também passa por baque. E aí, conversando com o Ronaldo, ele falou assim, não, eu custei convencer meu pai que essa mudança, que entrar no balde cheio seria interessante. E ele comprou a ideia. Então, essa ideia agora passou a ser minha. Então, eu vou continuar o sonho que até então era meu, eu transferi para o meu pai, e agora realmente vai ser meu. Então, já foi o primeiro impacto que testou essa resiliência dele. Teve um segundo impacto que ele começou a funcionar e tudo, e por problemas construtivos do reservatório, lá da irrigação, esse reservatório ele teve que refazer ele 2 vezes, que o reservatório acabou desmoronando, questão da lona, rasgou, aquela confusão toda.
e mesmo assim ele sempre sorrindo, sempre alegre, continuou a atividade. E aí, quando a gente estava achando assim, não, agora acabou os problemas tudo mesmo, agora o trem vai, a água do poço que ele até então tinha utilizando secou. E ele tinha uma outra propriedade, e essa propriedade que a gente mexe, os 40 hectares, não tem... O único lugar que poderia ter a água, até então, quando fez o projeto de irrigação, tinha 15 mil litros de água, secou. Então, por mais que secasse água na região desse lugar, não tinha. E aí ele mandou fazer um estudo do outro terreno dele, e lá tinha a possibilidade de ter uma água. Então, ele fez o processo de licença, furou o poço, pediu licença para a questão de outorga. Lá conseguiu esse poço de 12 mil litros de água por hora. Só que para ele levar essa água, para vocês terem ideia, dá uma distância de 2.600 metros, que é a distância do poço que foi furado na outra propriedade até a propriedade que tira o leite. Até ter que atravessar esse cano debaixo de uma rodovia, precisou. A sorte que próximo de onde que precisava sair, a gente teve que aumentar aí uns 100 metros, tinha uma manilha que era para questão de animais passar, e deu para a gente utilizar ela para estar atravessando. E aí você já começa a ver, né, que as coisas começam a caminhar para dar certo. Aqui é só mostrando uns 3 hectares intensivo, aonde estão esses pontos em azul é onde tem os bebedouros. Quanto mais bebedouros tiver, melhor é. A gente até tem no nosso planejamento, em cada corredor, colocar 2 bebedouros para que os animais possam consumir mais água. Quanto mais água o animal consome, mais pasta ele ingere. E o leite, basicamente, é água, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, a quantidade e qualidade da água. E aí, pegando dentro do conceito de por que dividiu as áreas em 3 módulos, por que não fez um só? Quando o Ronaldo me procurou até para irrigação, ele falou assim, vou pagar você aqui, você faz a irrigação e o projeto de piquete dos 3 hectares. Eu falei assim, não, Ronaldo, eu até faço. Você está me pagando e tudo, mas eu já te deixo um conselho. Não vai ficar bom, não. Você vai me pagar e o negócio é bom só quando as 2 partes saem vencedora. Então, eu vou ficar feliz porque eu vou estar recebendo seu dinheiro, mas eu sei que o seu negócio não vai para frente. E, mas, maluco, por que você está me falando isso? Ô, Ronaldo, vamos lá. O que eu estou falando de você, irrigação é uma coisa nova para você, intensificar a pasta é outra coisa. Quando você está partindo para irrigação, você tem que enxergar o pasto como uma lavoura. Você tem que fazer produzir mais ainda, porque se você só jogar uma água e comparar você ir jogando água com uma pessoa no sequeiro, você passou a produzir mais, mas não quer dizer que você diminuiu o seu custo, porque você tem aí, no mínimo, na época era 10, 12 mil reais por hectare para fazer uma irrigação. Então, você está enterrando aí 30 mil reais. Se você não tirar muito mais leite nessa área, o tiro acabou saindo pela culatra, não trouxe o retorno que você esperava. Então, você tem que dar tempo para você aprender, você tem que dar tempo para a sua mão de obra aprender. Então, pega essa área, faça uma área menor. A gente sempre prega muito isso no balde cheio, o produtor começar com a área menor. A menor é quanto? A menor depende do porte da propriedade. O que a gente deixa de recomendação é sempre iniciar uma área para metade das acres que tiver em lactação. Se eu chegar numa propriedade e o produtor tem 100 animais, a área maior para ele seria em torno de 5 hectares. Mas se eu chegar na propriedade e o cara tem 10 animais em lactação, a área maior que ele deveria começar é meio hectare. É para servir de escola. Pegar uma situação que... Aí eu falo para o Ronaldo, você nunca lidou. Como é que você vai pegar agora e fazer logo de cara em 3 hectares? Se você errar, o seu prejuízo é muito maior. Então, pega uma área menor para você aprender. E outra coisa, se você pegar o último piquete, ele está ficando longe demais do curral e tem um certo desnível. Imaginamos que mais para frente você não tem hoje.
E vocês vão ver mais para frente aí qual que era o tipo de gado que tinha. Você não tem hoje, mas amanhã depois, se tiver vaca aí de 30 litros de leite, aí você vai ter vaca de 30 litros de leite, às vezes você não selecionou todo o rebanho, tem ainda desses mesmos animais aqui, que na hora que você pôr comida vai melhorar de leite, sem dúvida nenhuma, mas está dando 10 litros. Você acha justo uma vaca de 30 litros consumir pasto com a de 30? Uma vaca de 30 litros e a de 10 consumir junto? Não, não é justo. Então, faz mais módulos, pega a área mais próximo do curral, e põe as melhores vacas, e as melhores vacas é o momento, quem estiver produzindo mais. E as outras vacas, elas sim podem andar um pouco mais. A exigência dela é menor. Entendeu? Outra situação interessante. Se a gente pensar em adubação, uma alternativa muito boa é trabalhar com adubação orgânica, usar esterco bovino, usar composto orgânico. Só que se eu pegar 3 hectares e for trabalhar com esterco bovino, eu teria que pegar aí em torno de 5 quilos por metro quadrado, seria 150 toneladas. Só dentro da sua propriedade você não gera isso. Mas se você tiver uma área de 1 hectare, de um 0,7, 1 hectare e meio, o seu esterco você consegue estar gerando nisso. E aí, esses foram os argumentos que a gente levou em consideração para estar dividindo em mais módulos essa área que é intensificada e as áreas que vocês viram no início, que são extensivas. Quando a gente for também intensificar ela, vai ser usar o mesmo conceito. Fazer uma área menor. Menor quanto? Menor depende do meu rebanho, depende da minha situação na minha propriedade. Não tem receita de bolo. Cada propriedade é um caso. Por isso que aqui a gente trouxe esse bate-papo, um estudo de caso numa propriedade, onde a gente traz o conceito para que vocês possam absorver o conceito e levar isso para a sua realidade. E aí, vou colocar uma sequência de fotos aqui, para vocês terem uma ideia, né? O tempo que leva para essa transformação. Então, aqui foi o início da atividade lá. Então, essa era a área que a gente começou a trabalhar. E aí ele já chegou, eu quero trocar o capim. Isso foi que já em setembro de 2015. Eu falei assim, não tem necessidade de estar trocando o capim, porque do ponto de vista agronômico, eu sei que esse capim que recupera, ele tem o número de plantas que permite a recuperação. Eu só tenho que dar condição para ele. E aí, no momento que a gente der condição para ele, e ele chegar a um ponto de ser o limitante, a gente troca. A gente não tem amor por tipo de raça de gado, por tipo de pasto, nada. Tudo é avaliar a situação da propriedade. Então, essa foi a área que nós pegamos para iniciar. Note o conceito, que eu comentei, aqui no fundo vocês podem olhar, era o canavial. Aí, quando eu comentei com ele, ele falou assim, não, então nós vamos arrancar a cana. Não, Ronaldo, vamos focar primeiro, deixar a cana aí, e a gente vai caminhando aos poucos. Na hora que a gente vê que a área da cana está limitando e a gente precisa utilizar ela, a gente troca. Só que a gente tem que trabalhar com planejamento, porque a região que a gente está é uma região complicada de chuva. Às vezes vai chover 680 milímetros. Então, eu planto cana já considerando para usar no segundo ano, porque tem chance dela pegar um veranico e não produzir o suficiente naquele ano que eu plantei. Então, exemplo, se eu plantei agora em 2020, tem chance de 2021 eu não poder utilizar, dependendo do veranico que ia acontecer na região. Então, essa foi a área, esse foi o conceito. Então, tinha um número de planta, daria para mim estar recuperando. E essa é a área. É claro que tinha algumas manchas que não tinham número de plantas que eu preciso. Só para vocês terem ideia, a braquiária, que era o caso aí, não parece, mas era um braquiarão. Se eu tiver um pé a cada 30 centímetros, ele fecha. 30 centímetros. E no caso dos pânicos, se eu tiver aí uma planta a cada 80 centímetros, 1 metro, também fecha. É um dos conceitos agronômicos que a gente leva em consideração para tomar a decisão se é preciso reformar ou recuperar a área. Reformar é fazer tudo de novo, e recuperar é dar condição para o que já está ali estabelecer. Problema sério com
com cupim, então entramos fazendo análise de solo e o trabalho para controle de cupim nessa área. Esse era o tipo de gado que ele tinha, e aí sempre tem aquela escolha, aquela situação, vou trocar o gado. Eu falei, calma, vamos fazer, a base de tudo é comida. Aí eu brincava com ele, né? A gente já tinha uma certa liberdade para brincar, você, esse gado é o bom, é o rústico, ele está sobrevivendo na sua mão. À medida que você for mexendo na comida, que é a base, você vai ver o animal que está respondendo ou não. E o animal que não responder vai sair do sistema. Vocês vão ver mais para frente as produções que tem, mas quando eu cheguei a fazer aquele planejamento com ele, que eu coloquei média de 18 litros, ele falou que o objetivo dele, se a vaca der média de 8 litros, ele está super satisfeito, que nunca teve isso na propriedade, média de 8 litros de leite. Então, aqui é o detalhe do reservatório. Em outubro, a gente começou a construir. A questão que ele acabou caindo foi quando construíram aqui, a parede ficou inclinada demais, né? O certo é fazer ela mais chanfrada, para somente aqui que era um solo que era mais solto. Então, no primeiro momento, quebrou uma beirada aqui, aí ele só trocou a lona. Mas a brincadeira dessa de trocar a lona era uns R$1.700. Aí, não que ele arrumou, passou um mês, essa lateral aqui toda caiu. Aí ele teve que refazer as laterais e trocar a lona de novo. E aí começamos a montar a irrigação, a mesma área. Até o projeto de irrigação foi escalonado. Primeiro a gente fez nessa área, depois a gente fez o outro pedaço 0.7 que não tinha cana, e só no dia que a gente tirou a cana que a gente montou o outro módulo, que era no canavial, montou a irrigação, e aí sim plantou o pasto. Então, aqui, montamos a irrigação, mais ou menos no dia 15/11/2015, começamos a jogar água, já tinha jogado o calcário, já tinha feito adubação, tudo em cima da análise de solo. E aqui em fevereiro de 2016, você já não via aquele solo que era todo coberto, já não via mais nada. E aí, foi caminhando de 2015 até 2018, a gente viu que aí o capim já começou a limitar, a gente já estava querendo buscar colocar 12 unidades animal por hectare, estava tendo uma certa dificuldade no manejo do braquiarão, por causa de questão de roçada. E aí eu falei com ele, vamos trocar? Ele, vamos meter a grade? Não, vamos devagar, vamos fazer o plantio direto. Como assim? Não, nós vamos usar aqui um herbicida, vamos dessecar a pastagem e jogar a semente por cima. E aí você, mas esse trem não funciona, nunca vi. Eu falei, Ronaldo, você lembra o conceito que a gente tinha no início, de começar pequeno? Vamos matar um piquete e vamos fazer o teste. Então foi isso, matamos um piquete e fez o teste. Então aqui é onde bateu, e aqui é onde a semente foi jogada a lança, começou já a vir. E a foto da visita do dia 9/2, essa área de braquiarão a gente substituiu por Zuri, e esse é o resultado dessa área que começou desde 2015, foi feito trabalho com esterco, foi feito trabalho com adubo químico, e o capim está aí, né? Dando prazer de ver a zaca comendo de queixo alto. Aqui é um segundo módulo que montou. Esse módulo já é de MG5. Outras coisas que muitas vezes os produtores questionam, até mesmo os consultores, por que não colocar um capim só? Todo capim tem ponto positivo e negativo. Resta saber se naquela propriedade o que o capim tem de positivo vai passar a ser realmente positivo ou não. E o manejo da propriedade. O fato é que lembra a história de ter mais atividades, de não colocar os ovos numa cesta só? A questão do capim é o mesmo raciocínio. Se eu trabalho com um só capim, se porventura vier dar uma doença naquele capim, a chance de eu perder meu sistema como um todo é maior. Então, a gente trabalha com capins diferentes, para isso, por questão de segurança. Então, lá nele, ele tem um sistema de 1,5 hectare de Zuri, o outro de 0,7 de Zuri, e esse de 0,7, que é de MG5. Essa foto aqui é de novembro de 2011.
e eu deixei essa vaca aqui. É uma pena que no dia do controle leiteiro ela não deu produção, mas nesse dia, olhando só pela leiteira ali na ordenha, ela tinha dado 40 litros. E estava a pasto, de volumoso, só pasto, e tinha a parte de concentrado. Mas no controle leiteiro mesmo, ela deu 35 litros de leite, tem a tabela mais para frente para estar mostrando para vocês. Aqui é um vídeo mostrando o manejo que é feito lá. Então, o sistema de abertura dos piquetes, a gente usa mola. Então, quando os animais vão estar adentrando ao piquete, a gente levanta o arame para as vacas estar entrando por baixo. Isso tem a vantagem de diminuir a parte de gasto, instalação, né? Igual nessa área que é do Zuri, está dividido em 28 piquetes. Se eu estivesse fazendo uma tronqueira para cada piquete, só de eu não fazer isso, diminui 28 piquetes. Outra coisa que é adotado na propriedade, a gente faz o pastejo em faixa. Então, 2/3 do piquete eu libero para o animal ter acesso na parte da tarde. O piquete novo sempre abre após a segunda ordenha. Então, 2/3 desse piquete, a vaca vai ter acesso do final do final da segunda ordenha até o início da manhã. No final da primeira ordenha, é retirado esse arame, então eu tenho 1/3 de comida fresca para esses animais estar consumindo. Quando a gente deixa o piquete todo aberto, você tem a condição que a vaca vai andar demais, então você tem um desperdício maior de forragem. Dependendo do capim de porte mais baixo, se tiver chovendo igual uma época dessa, cena rara, né? No Bocaiúva, se tiver barro, na vaca passar, ela acaba sujando e o olfato acaba atrapalhando bem o consumo da vaca. Então, e num pasto desse, o grande desafio meu é adotar manejos para cada vez mais a vaca consumir mais pasto. Então, é muito normal da gente presenciar as vacas quando ela começa a um sistema desse intensivo, ela vai caminhando, daí a pouco ela começa a acostumar que o piquete novo sempre é no final da tarde. E aí, na parte da manhã, ela já fica com uma certa preguiça de estar voltando para o piquete. Então, quando a gente faz o pastejo em faixa, além de eu melhorar o consumo da minha forragem, aumentar o consumo, eu aumento o consumo porque eu faço a vaca voltar mais no piquete e também consigo atuar em cima de prevenção de casos de mastite. Como eu preciso manter o animal um certo tempo em pé, quando eu tenho essa comida fresca e novinha a ser ofertada para ela, e quando ela está pastejando, eu acabo auxiliando, tendo esse auxílio quando eu adoto esse manejo. Então, esse aí é o pastejo em faixa, esse aí é o do Zuri, dos animais entrando. Pode acontecer do início, nesse sistema, os animais estranhar um pouco, pode acontecer, isso é normal. Vaca gosta muito de rotina, mas depois que ela aprende, é super tranquilo, super fácil de estar trabalhando. Outra coisa que a gente utiliza na propriedade, no sistema de irrigação, tem um mecanismo para estar aplicando defensivos via irrigação. Então, isso aqui não é para adubação, isso aqui foi colocado para aplicação de fungos, que auxilia no combate à cigarrinha, acaba atuando também um pouco em cima do carrapato e também da largata. Então, eu faço essas aplicações desse fungo, metarril e bolvéria, para estar me auxiliando nesse controle biológico no meu sistema. Uma outra experiência que a gente teve lá, quando eu vim, eu não sou do norte de Minas, eu vim da região leste, sou de Governador Valadares, e eu sempre tinha assim aquela inquietude de
que a forma que a gente está trabalhando com canavial, por ter limitações de chuva, acaba sendo errado. Muitas das vezes, a chuva nossa, que é os 600 milímetros, mas costuma cair 400 em janeiro. Então, aquela cana, aquele pedaço do canavial que eu fui cortar só em dezembro, quando cai a chuva, a planta ainda não tem estrutura para aproveitar aquela chuva e dar arrancada. Então, aqui em outubro de 2019, a gente fez a experiência, em julho, né, de 19, fizemos a experiência de fazer a silagem desse canavial. Essa silagem que foi feita utilizando as forrageiras de colheita de milho e sorgo, só o trator que tinha uma adaptação que a gente chama que estava com redutor. Então, cortou em julho, em outubro, essa cana sem chuva, sem irrigação, já estava toda brotada. Tinha preocupação do produtor, do pedaço do como que ficou. Eu falei, não precisa cortar, isso aí vai ser absorvido, não vai trazer transtorno nenhum. E aí, em abril de 2020, como é que estava esse canavial? Pra vocês terem uma referência, eu tenho em torno aí de 1,77 m. E aí, caminhando agora para os indicadores zootécnicos, né? Porque não adianta nada jogar esterco no pasto, adubar o pasto, mortar a irrigação, dividir em sistemas, fazer lote de vaca, se os indicadores zootécnicos e mais para frente o principal econômico não corresponder. Então, a ideia aqui agora é para apresentar esses indicadores. Então, de julho a dezembro de 2015, a propriedade fechou com a média de 97 litros. O mínimo foi 79, que seria ali o primeiro mês de visita, mas para frente já teve atuação da assistência técnica, dividiu em lote, pôs comida para quem realmente estava merecendo. O que eu falo merecendo é o seguinte, às vezes tinha situação que a vaca que está dando 10 litros de leite estava consumindo a mesma ração de uma de 2 litros. Então, pesagem de leite é uma forma da gente ser justa. Justo com o animal que mais está contribuindo com a renda da propriedade. Então, a gente pesa leite para poder dividir lote e colocar a comida que o animal mereça, tá? A gente teve picos, a maior produção nesse período foi de 488 litros de leite. E aqui a gente consegue ver nos gráficos evoluções, né? 20 mil litros em 2015, 2017, 64 mil litros. E agora, em 2020, fechado, 360 litros de leite, média, por dia. E a gente gosta muito de pegar esses 3 primeiros anos, quando a gente vai avaliar as propriedades do balde cheio, isso acontece com muita frequência. Os 3 primeiros anos, a gente está organizando a casa. Então, você não vê tanta diferença assim. Você vê diferença da autoestima do produtor, de vaca que nunca deu aquele leite começar a dar, mas eu preciso criar um cenário para todo mundo ter condições para isso, fazer um pré-parto, começar bezerra, pesar bezerra novilha, para novilha entrar mais cedo no meu rebanho. Então, eu levo em torno de 3 anos para me estruturar isso. E aí, depois, a gente começa a ver que depois que eu estruturei, se eu imaginar como uma casa, eu fiz meu alicerce bem feito, fiz minha parede, e agora eu vou começar a pôr meu telhado e começar a ficar protegido, vamos dizer assim, tá na sombra, eu começo a ver a escalada aqui de sucesso. E quando eu olho só de média, se eu pegar aqui de julho de 2015 a dezembro de 2015, comparado com o ano de 2020, o aumento na média foi de 271%. A questão teve evolução da quantidade de animal nesse período. Teve animais da fazenda que respondeu, tem animal que não respondeu. Foi feito aquisição também de animais, mas a gente pode observar que com os mesmos animais já teve uma diferença significativa, que a gente pode olhar aqui, que as vacas e lactações de 2015 a 2017 não teve mudança, porque até pensando como é que eu vou estar adquirindo animal, aumentando meu rebanho, se eu ainda não conseguir nem fazer comida para todos os animais que estão lá na propriedade. E comida, quando eu falo de fazer, comida de qualidade, tá, pessoal? E aqui, se eu pegar, né, a média de 2015,
foi os 97 litros, com 17 vacas em lactação, que dá em torno de uns 5,5 litros de média por animal, e 2020 com 25 vacas em lactação, 25,6. Esses casos decimais aí, porque na planilha nossa, a gente vai lançando a quantidade de animal que tinha em cada mês, depois acaba dividindo por 12. Por isso que dá quebrada assim, tá, pessoal? E aqui eu já passei a ter média de curral de 14 litros. E é uma propriedade ainda que a gente não conseguiu intensificar pasto para todos os animais ainda. Aqui é a quantidade de vacas secas, mas aí questão que nós vamos trabalhar mais na porcentagem de vaca lactação. Lembra que eu comentei no início, né, do meu objetivo como consultor e também foco que tem que ser do produtor de leite, de ter pelo menos 83% dos animais em lactação. Então, à medida que a gente foi fazendo comida, melhorei isso, melhorei mineral, vaca começou a reproduzir melhor, eu tive aumento nesses índices. Aqui em 2019 caiu, mas essa caída aqui é que na fazenda, né, o Ronaldo preocupa muito com a qualidade do leite. E aí, quando ele começou a ter casos de martite subclínica, ele falou assim, Lucas, eu vou aproveitar o momento, até de questão de valor de arroba, e vou estar tirando do meu rebanho esses animais que não estão contribuindo hoje para a renda da minha atividade. Por isso que acabou caindo aqui a questão das vacas em lactação, mas em 2020 já voltou a ficar próximo do ideal, aqui é só por causa de questão de casos decimais, de ficar próximo dos 83%. É uma propriedade que a gente já fez comida para vaca, tem comida para novilha, já faz inseminação. Então, se eu estou pensando em inseminar, estou pensando em ter ganho genético, eu tenho que pensar em cuidar desse animal. E apesar de animais em crescimento, é essencial para isso. Eu preciso saber se o manejo que eu estou fornecendo, eu consigo colocar meu animal para parir com 24 meses ou, no máximo, com 27. E para atingir isso, eu tenho que ter entre 500 a 700 gramas de ganho por dia. Então, se a gente olhar aqui, as bezerras estão conseguindo ficar dentro dessa meta e a gente consegue ter a idade do primeiro parto das bezerras, filhas de inseminações na propriedade, dentro desse prazo dos 27 meses. Dentro dos indicadores zootécnicos, as produções de leite que a gente já conseguiu alcançar lá, das vacas que mais deram leite. Aqui é o caso daquela vaca que estava lá no piquete, que era crioula, né, 19/11, a produção dela. Então, isso aqui é de um programa, né, eu coloquei só para colocar mais veracidade na informação de onde está surgindo. Aqui é o resultado na reprodução. Então, para mim conseguir ter um bezerro por ano, o meu intervalo entre partos tem que ser de 365 dias, né? Então, isso a gente está conseguindo na propriedade. Você olha pelo período de serviço, animais com 30, 31 dias, 38 dias, 41 dias aqui estão saindo no cio e estão sendo inseminadas. Eu sei que, no geral, a vaca vai levar aí 45 dias para ter essa evolução uterina, para estar apta, mas aqui não foi protocolo, foi cio natural dela. Então, a gente adota na propriedade. Deu cio, tá com muco cristalino, é um cio, vamos dizer assim, bom, a gente já entra fazendo a inseminação. Mesmo porque a gente trabalha com com touros, com dose de sêmen, que não é tão cara, e tudo é essa questão dessa estratégia. Aqui é para mostrar também, né, o número de doses que gasta por animal, período de serviço médio. O período de serviço é do momento que a minha vaca pare até quantos dias eu consegui deixar ela prenha, né? Então, na média, está com 71 dias. Se a gente pensar da questão de um bezerro por ano, no intervalo, o meu limite é 83 dias. Então, minha vaca pariu, a vaca pariu na propriedade. Já liga o reloginho, contador de tempo,
que até 83 dias a gente tem por obrigação dar condição para esse animal ficar prenhe até esses 83 dias. Qualidade do leite, como mencionado, balde cheio, a gente trabalha com gestão, pensa como um todo a propriedade leiteira, então não dá para ter as coisas tudo bom e a qualidade do leite tá ruim, né? Então sempre é um foco nisso também. Então, em 2018, a CBT ficou em média 39 mil, 2019, 6 mil e 2020, 7 mil, contagem bacteriana total. E o máximo que teve lá foi 746 mil, foi um descuido na lavagem lá dos utensílios, mas foi um mês só e já atuou. Isso foi até em 2018, por isso que lá é os 40 mil, e já chegou o TCBT de 2 mil. CCS, 222 mil, 2018, 258, 2019. Note que já, mesmo fazendo descarte de animais, ainda a CCS subiu. Essa foi a preocupação quando a gente atuou fazendo descarte dos animais e fechou 2020 com 250 mil contagens de células somáticas. O mínimo que já teve lá foi 93 mil e o máximo 411. Esse mínimo e máximo é sempre considerando esses 3 anos que tem a análise. De 2015 até 2018 não tem essa parte de qualidade, porque quando ele estava com um volume de leite menor, o pai dele sempre foi produtor de queijo. Então, quando ele estava com esse produto, um volume de leite menor, o queijo absorvia toda a produção. Depois que aumentou, acabou ele ter que manter o queijo, que é tradição da família, é um queijo que é até procurado aqui na cidade, e vende o excedente para o laticínio. Aqui é só para mostrar, né, que desde o início é feita a análise de solo de todos os módulos, acompanhados os indicadores. A análise de solo é exame de sangue para a gente que trabalha com adubação. Não tem como direcionar a adubação, não tem como julgar se o pasto está correspondendo ou não, se a gente não tiver uma análise de solo. Aqui também a análise de solo aí do canavial. E aí, a parte principal, né? Que não adianta nada um indicador econômico, o Zootec ser lindo, o pasto ser muito bom, se não entrar dinheiro no bolso, né? E agora a gente vai ver se isso correspondeu na parte financeira. Então, aqui é só mostrando o tanto de investimento que foi feito, 46 mil. Vocês viram que teve aquisição de animais, isso foi através de financiamento, então já começou a pagar essas parcelas. Então, está aí, nesse ano de 2020, a propriedade investiu 47 mil, tem parte de parcela até que está das vacas, e aqui também alguma coisa de instalação. Gerou uma receita de 245 mil, vai 246 mil. Eu coloquei isso aqui só para mostrar que lá a gente avalia a atividade de leite. Ele entrega o leite para a indústria e também tem o queijo, continua o queijo. Só que a minha atividade leite vende para a minha atividade queijo, no caso do Ronaldo. A gente não mistura de tentar pegar o valor que tem agregado. Vamos lá, o queijo é R$15 e eu gasto 5 litros. Então, meu leite saiu a R$3. Isso a gente não faz, porque é outra atividade. Então, a gente tem uma planilha de custo também para o queijo, e atividade leite vende para atividade queijo, atividade queijo compra, é tudo separado. No caso lá, o mesmo valor que ele recebe do laticínio é o valor que a atividade queijo paga para a atividade leite. Aqui, como 2015, a gente só teve 6 meses de avaliação, eu peguei um ano que a gente tem fechado, de 2016, para poder estar conversando e mensurando essas informações. Então, em 2016, a receita do leite foi 64 mil.
e as receitas 175 mil. E 84% dessa receita aqui foi vinda do leite, o resto foi com venda de animal. E o custeio foi, em 2016, foi de 47 mil, quase 48. Em 2020, 169 mil. E é esse ponto que a gente gosta de chamar a atenção dos consultores e dos produtores. Eu não tenho que ficar preocupando assim, em diminuir meu custeio, eu tenho que aumentar a diferença entre a minha receita e meu custeio. Essa que é a minha preocupação. As fazendas que ficam na retranca, que só pensam em diminuir, cortar, e às vezes corta de uma forma que vai aumentar o custo. Porque a gente tem que entender que despesa é só um custeio, é só uma conta que eu estou pagando. Custo é em relação ao que relação do que eu gasto pelo que eu produzo. Se eu gastei mais, mas se eu produzir mais, eu vou estar diminuindo meu custo. Então, é essa informação que a gente consegue ver nisso. E quando a gente pega as propriedades dentro do balde cheio, a gente trabalha para equilibrar a distribuição dos custeios e ter a quantidade de concentrados que está dentro do benchmark, que é interessante a trabalhar, porcentagem por mão de obra e tudo, mas a gente passa, às vezes, a gastar mais, mas gastando de uma forma direcionada que vai me corresponder em leite. E na hora que eu correspondo em leite, eu tenho esse resultado. Eu gastei mais. Eu saí de 47 mil, fui para 168 mil de gasto. Investi 46 mil também. Mas também meu faturamento aumentou. Se eu olhar aqui, ó, a margem bruta que eu tive a margem bruta em 2016 de 16 mil reais. Margem bruta, pessoal, é a diferença entre meu custeio, meu operacional, minhas contas do dia a dia, ração, mão de obra, medicamento, qualidade do leite, material de ordenha, menos a minha receita. Então, assim, eu gastei menos, mas também sobrou menos. Ó. Eu saí de 16 mil reais por ano para 77 mil. Eu tinha uma margem bruta por mês de R$ 1.300. Agora eu tenho uma margem bruta de R$ 6.418. E isso aqui é o que está sobrando de margem bruta. Ou seja, o leite está pagando todo o meu operacional e ainda sobra R$ 6 mil. Hectares por ano, reais por hectare ano, eu tinha R$ 412. Isso aqui é interessante para avaliar, principalmente em regiões que muito assediadas por lavoura de milho, de sorgo, de soja, de cana-de-açúcar. Aí eu vou arrendar, beleza, quanto que a soja, quanto que a cana vai me pagar? Provavelmente, num cenário desse aqui, se aqui a gente tivesse a opção, se a soja, ou o sorgo, ou o milho chega que oferece R$ 500 por hectare ano para ele pararia e mexer com leite. Hoje, uma atividade para chegar e propor para ele abrir mão, ela tem que remunerar ele em mais de R$ 1.900 por hectare. Só assim ele vai tomar a decisão de trocar. Então, que é o leite que eu produzi também no ano, 57 mil litros, e conta os 130 mil agora de 2020. Fluxo de caixa é o pagamento, a minha receita, né? O que eu tive de faturamento, menos as despesas operacional, que seria o custeio e o investimento. Mesmo ele pagando aquele tanto de investimento, o fluxo de caixa dele ainda foi o dobro comparando ao primeiro ano fechado de 2016, e que era um ano que foi todo tendo influência do desenvolvimento da assistência técnica, né? Guilherme, você está me escutando? Ô, Lucas, estou sim. Porque parece que a apresentação travou aqui, tá? Travou, já está no final. Já era o último slide dela, né? Era o último slide, aqui no final mesmo só tinha era o agradecimento, deixar o meu contato. Deixa eu só tentar novamente aqui, tá, Guilherme? Tranquilo.
Diz Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Ah, tá. Então, aqui, ó, o aumento que eu tive de margem bruta foi de 366%. E aqui, finalizando, deixo o meu contato, telefone com o WhatsApp, o Instagram, o e-mail. Fica à vontade para entrar em contato. Se tiver o contato do Guilherme também, pode fazer o contato através do Guilherme, que ele passa a demanda. Tem um contato aqui também, né? O site do Sistema Faeng. Estamos à disposição. Quem quiser virar consultor do balde cheio, pode estar procurando. Produtores que queiram adentrar também, pode estar procurando para a gente estudar uma forma de levar o balde cheio. Empresas que tem interesse também de ser parceiro, pode entrar em contato. Finalizando, agradeço novamente ao Guilherme do Movimento Agro pelo convite. Agradeço o Ronaldo por ter cedido, né, ter deixado de utilizar as fotos, mostrar a parte econômica. Agradecer aqui também, né, os sindicatos produtores rurais de Bocaiúva e a CCPR, que são duas entidades que é parceiro no desenvolvimento do balde cheio nessa propriedade aí do Ronaldo. São os parceiros nossos. Lucas, beleza, Guilherme? Bom demais. Deixa a apresentação do jeito que está aí, né? Pessoal, se quiser anotar seu contato, tá bom? Vamos lá. Até mesmo pelo tempo que a gente já tem aqui de apresentação, eu não vou te fazer muitas perguntas, não, tá? Vou fazer uma consideração e depois fazer uma pergunta para você. Caso você não souber responder, depois a gente pode deixar na descrição aí do vídeo ou até mesmo em um dos comentários. Tá bom? Lembrando que o pessoal pode fazer os comentários aí, né? Deixar alguma dúvida, que assim que possível a gente vai lá e responde. Mas, primeiramente, Lucas, te agradecer aí pela participação, trazendo para nós aqui esse estudo de caso da propriedade do Ronaldo Agostinho, mas também agradecer ao Ronaldo, tá? Mandar aqui um abraço para ele, parabéns pela persistência, pela iniciativa, pela força de vontade, que é isso aí que faz a diferença, tá? Isso aí faz uma diferença muito grande. E deixar uma pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta um pouco mais técnica, eu fui tentando anotar, mas a partir do momento que eu anotava, você já ia lá e respondia o que eu estava anotando. Então, você queria apertar o técnico, na apresentação. Mas tem uma coisa que né, talvez o pessoal vai perguntar bastante, Lucas, até mesmo porque aqui no canal no YouTube a gente tem muitos vídeos sobre irrigação de pastagem. A gente viu que esse produtor aí teve um desafio muito grande para implementar o sistema dele. Ele tinha um poço, o poço secou, montou o reservatório deu alguns problemas, ele teve que furar um poço numa outra propriedade, né, e 2.600 metros de distância para poder levar essa água. Qual que foi o custo, né? Na apresentação a gente viu lá que são 2,9 hectares irrigados, né? 3 sistemas de pastejo rotacionado. Você lembra o custo de produção para a implementação desse sistema por hectare? Ô, Guilherme, ficou, na época de 2015, em torno de R$ 8.200 por hectare, a implantação desses 3 hectares, e o cano, que a gente precisou trazer esses 12 mil litros de água, essa distância, ficou em mais R$ 8.000, porque eu tinha limitação de bomba e tudo, então eu precisei colocar tubos. Por exemplo, os 12 mil litros de água, se eu tivesse colocado tubo de 50, ele conseguiria passar essa água. Mas eu precisei aumentar a bitola do tubo para diminuir a bomba. Então, eu fiz esses 2.600 metros utilizando cano de 75 milímetros. E assim, o que a gente vê, o produtor que mexe com irrigação, a única coisa que ele reclama é porque não fez antes. Porque eu consigo trabalhar com irrigação, atuar muito em cima dessa variante de clima, né? Se a gente pegar aí e começar a notar como uma coisa que a gente coloca nas propriedades, quantos dias chove no ano? Então, eu tendo a irrigação, somente aqui para nós a questão de clima, eu consigo, com a irrigação, atuar em 2 custos, ou vamos dizer, 2 despesas que mais pesam para mim, que é a mão de obra e gasto com concentrado.
Quando eu trabalho com um sistema desse, para você ter ideia, o pasto aí do Ronaldo dá 18, 20% de proteína. Convertendo isso no leite, para a turma ter uma ideia, proteína que para a vaca dando 20, 21 litros de leite, só o pasto atende a proteína desse animal. Eu preciso entrar só com a fonte energética e que geralmente, comparando com a proteína, é mais barata, que no caso nosso aqui, a opção que a gente tem é o fubá, mas poderia ser polpa cítrica. E, além de tudo, eu tenho o fubá ainda, eu reidrato ele. Então, até para esses animais de 35 litros, para você ter ideia, na batida lá de 100 quilos, a participação de soja é em torno de 10, 11 quilos. Então, eu consigo atuar nisso. E a questão que eu falo de atuar na mão de obra é que eu diminuo a questão de gasto com mão de obra, de ter que colocar volumoso no coxo para esse animal. Eu não vou estar tirando o funcionário da atividade, vai estar sobrando mais tempo para ele realizar outra atividade que às vezes é mais importante, observar um cio, olhar barro no corredor, colocar bebedouro para esses animais. Então, é essa que eu vejo a vantagem da irrigação. Perfeito, Lucas. Perfeito. Até melhor do que encomenda. Acho que só reforçando aí com o pessoal, né? Porque na hora que você tem irrigação de pastagem com uma tecnologia dentro da sua propriedade, você mantém uma uniformidade na produção de um volumoso de qualidade. E hoje a gente está vendo aí custo de produção do leite cada vez mais alto, puxado justamente, né, pela alta no concentrado, né, principalmente o milho e aí o farelo de soja, que virou ouro. Né? Então, a gente, né, você comentou aí, a gente tem 2 vídeos aqui no canal que mostram sistemas de pastejo rotacionado, que você conhece lá no Ailton Rosa, numa área de grama estrela e numa área de mombaça, ambas sem utilização de farelo de soja. Então, né, pensar nessa tecnologia para redução de custo é uma ótima alternativa. Se o produtor tiver na região que chove bem, já vai ajudar também bastante, né? Com certeza. A questão do pasto é isso, você intensificar e colocar no ponto de colheita é para baratear essa questão do gás com concentrado. E só observação, quem quiser apresentação, pode me encaminhar um e-mail que eu mando a apresentação também por e-mail. Às vezes achou interessante, ou te mando ela, pode entrar em contato pelo movimento. Você até tem ela, né? Que eu já tinha encaminhado. Eu acho que eu fiz umas mudanças aí, coloquei uns slides a mais, e tem que ver a questão do vídeo, como é que a gente poderia compartilhar. Às vezes eu te mando ele, e você deixa ele dentro do canal aí do Movimento Agro. Beleza. Tranquilo. Então, Lucas, te agradecer aí pela participação. Nós aqui do Movimento Agro deixamos as portas abertas aí para o projeto Balde Cheio, no sentido, né, de a gente ter a oportunidade de mostrar outros estudos de caso aqui, para que possam influenciar outros produtores a se espelharem nesses exemplos e assim, né, conseguirem fazer da atividade leiteira uma atividade cada vez melhor. Então fica aqui o nosso agradecimento pela sua participação, mais uma vez, nosso muito obrigado. Precisando, pode sempre contar aí com a gente. O Sistema Valeu. Find. Valeu, Lucas, um abraço a todo o pessoal aí.